capital. Entrevista na Mirante News. Nós estamos recebendo nos estúdios da Mirante News FM a médica oftalmologista a doutora Raíssa Moreira Lima. Nós vamos falar sobre um tema que deixou muitas pessoas preocupadas, até mesmo com medo. Nesse último domingo, o Fantástico da TV Globo abordou a intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas falsificadas. Riscos à saúde, principalmente a visão, né? Diversos jovens que estavam aproveitando a vida social, acabaram por consumir bebidas adulteradas e nessas bebidas tinha essa substância e algumas vieram a perder a visão ou entrar em coma, alguns dos casos coma irreversível. Doutora Raíssa, boa tarde, obrigado pela presença aqui na 104,1. Quais são os riscos, então, dessa substância além da cegueira e por que ela causa essa reação no corpo humano? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores, aos internautas. E muito obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão relevante, tão importante para a saúde pública. Você veja, é uma coisa muito triste, né? A adulteração de bebidas alcoólicas, porque atinge, em sua maioria, pessoas na sua idade produtiva, jovens com uma expectativa de vida maravilhosa, que estariam ali celebrando alguma coisa, curtindo a vida, e, de repente, são surpreendidos com uma bebida adulterada que 1, 2 doses pode mudar a sua vida para sempre. Isso quando não ceifa a vida mesmo, né? Eu estava comentando aqui com elas que acabei de saber que já foi confirmada a 3ª morte por esse tipo de intoxicação de metanol. Então, assim, o metanol ele é uma substância extremamente tóxica, porque ele faz com que o seu sangue fique mais ácido. E isso pode levar ao colapso de diversos órgãos, como rins, fígado, batimentos cardíacos, cérebro, e pode causar um dano irreversível ao nervo óptico. Chama-se isso de neurite óptica. O nervo óptico morre, seca, né? Então, ontem eu estava vendo o relato dessa moça no Fantástico e muito me entristeceu. Desde cedo eu já vinha postando dos riscos, né? Porque até mesmo para a gente que convive com isso, é uma notícia muito chocante. Então, essa moça dizendo, olha, eu estou vendo nada, estou no escuro. E ela saiu para curtir a vida, celebrar a vida de uma amiga, né? Tomou 3 caipirinhas e isso transformou a vida dela por completo. É uma situação realmente desesperadora, porque de uma hora para outra, né, a pessoa acaba tudo preto na visão e se pergunta o que aconteceu para que isso, no caso, ocorresse. Doutora Raíssa, eu até perguntava para a senhora em off, e eu queria que a senhora também pudesse falar, se esses casos de intoxicação por metanol, eles são raros ou eles têm uma frequência já que talvez para muita gente seja desconhecida, mas que vem acontecendo. Sobre a frequência de intoxicação por metanol, a nível nacional, que a senhora pode falar para a gente, é mais comum do que parece? Olha, na realidade, eu não tenho exatamente uma estatística, né? A gente sabe que a intoxicação por metanol, às vezes, acontece, por exemplo, com moradores de rua que bebem gasolina ou álcool. Então, assim, são aquelas pessoas que são alcoolistas e não têm o dinheiro para comprar bebida e acabam bebendo resíduos de bebidas que contêm álcool, né? E essas pessoas, obviamente, vão ter uma vida muito complicada, porque basta aproximadamente 30 ml. 30 ml é um pedacinho, assim, um copinho menor que um copinho, aquele copinho de shot, de cachaça, né? Basta isso para poder levar uma pessoa a óbito. Porque a pessoa, dependendo do organismo de cada um, né? Cada um reage de uma forma, a pessoa pode rapidamente entrar em convulsão e essa pessoa ter uma parada cardíaca e vir a óbito rapidamente. Mas é bom ressaltar que é importante que as pessoas, primeiramente, procurem locais idôneos, locais que
já são mais conhecidos para consumir, né, qualquer tipo de bebida alcoólica. É importante que os próprios donos de estabelecimento se certifiquem de onde eles compram, porque às vezes você vai querer ir atrás de um preço mais barato, de um outro fornecedor que não era o fornecedor habitual e acaba entrando nesse tipo de bebida falsificada, adulterada, e assim pondo em risco a vida dos seus clientes. E ao menor sinal, porque é um sinal que confunde muito com uma embriaguez comum. A pessoa passa mal, tem náusea, vômito, a visão pode ficar inicialmente apenas turva e pode achar que aquilo ali foi em decorrência de uma embriaguez, mas não. Muitas vezes é sim a intoxicação por metanol, e quanto mais rápido se entrar com tratamento, e existem alguns antídotos, né, que você, ao chegar no pronto-socorro, você pode receber o pronto atendimento e tomar esse antídoto, e quanto isso precoce for, melhor é o prognóstico. Né? Agora, me referindo à sua pergunta especificamente, em relação a ser comum ou não, não é tão comum. Como eu disse, é mais comum nessa situação, mas em situação de bebidas adulteradas, não é exatamente uma novidade, mas não é tão comum como está, né, acontecendo nesse momento, que está levando as pessoas a se chocarem, porque, pelo que eu vi, pelo que eu entendi nas reportagens, está acontecendo, inclusive, em locais vamos dizer assim, bastante idôneos. Locais com ampla frequência de movimentação, né, que já são pontos conhecidos, né, da vida social. A maioria dos casos ocorreu em São Paulo, 9 casos já registrados e 3 mortes já confirmadas. E esses números, eles podem indicar já cenário de surto ou coisa parecida, doutora? Já é um cenário bastante preocupante, visto que não é tão comum. Inclusive, o CRM, o CFM, lançou um alerta para que nós, médicos, passamos a ter esse diagnóstico em nosso diagnóstico diferencial, assim que um paciente der entrada no pronto-socorro, porque, por não ser tão comum, você pode achar que se trata de uma coisa e, na verdade, se tratar de uma intoxicação por metanol. E, como eu disse, quanto mais precoce o tratamento, o antídoto for aplicado para tirar aquele ácido do sangue, ou seja, tornar o sangue mais basal, você tem uma melhor recuperação desse paciente e, vamos dizer assim, minimiza os problemas. Inclusive, por exemplo, os problemas oftalmológicos. Não quer dizer que toda intoxicação por metanol ela vai levar exatamente à cegueira. Ela pode levar só uma turvação de vista transitória, que não chegou exatamente a atingir o nervo óptico. Mas se o sangue se tornar ácido e muito ácido durante muito tempo, infelizmente aquele nervo vai ter uma lesão irreversível. Doutora, como é que é o tratamento de uma pessoa que sofreu intoxicação por metanol por parte de um profissional da oftalmologia? Bom, vamos dizer assim, na verdade, dentro da oftalmologia, quando já chega, ele já chegou escaneado por outros colegas, né? Se o paciente chegou com esse dano irreversível, infelizmente não há nesse momento que se possa fazer. Eu sempre me refiro nesse momento, porque a medicina evolui tanto. Amanhã a gente consegue a reversão, que outro dia a gente viu um belíssimo trabalho de uma cientista aqui do Rio de Janeiro, que fez com que pessoas paraplégicas, aliás, tetraplégicas, voltassem a se mexer. Mas, enfim, nesse momento, quando existe essa neurite óptica, a gente não tem como reverter. Agora, quando a gente tem isso ele passando pelo pronto-socorro, né? Ele só teve uma turvação, ele ficou com aquele problema de visão, pode ser que cause um problema inflamatório no olho, que a gente chama de uveíte. A gente vai lá, depois de passar pelo pronto-socorro, depois da liberação, a gente faz o acompanhamento e certamente é um caso que você consegue reverter. Mas o importante saber, e isso serve para que nós, como médicos em geral,
ao chegar um paciente desse no pronto-socorro, você deve pedir, uma das principais coisas que a gente deve pedir é uma gasometria do sangue desse paciente, justamente para a gente determinar se esse sangue está ácido ou não. Se tiver ácido, tenha certeza, pode se tratar mesmo de uma intoxicação por metanol. Aí você tem que utilizar o antídoto correto para você tentar salvar a vida daquele paciente o mais rápido possível. Existe algum intervalo assim de tempo entre o momento da intoxicação até ali a pessoa ter a visão um pouco turva, até chegar a ficar preta, para que aquilo possa ser revertido? Tem algum intervalo de tempo, doutora? É uma excelente pergunta, mas aí depende muito da ingesta, depende muito do nível que aquela bebida foi adulterada, né? A gente não sabe em quanto percentual. Tempo a visão vai ficar irreversível. Exatamente. Né? E cada organismo é um organismo. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras menos, mas também tem essa questão do quanto aquela bebida foi adulterada e da dosagem que a pessoa consumiu. Corre o risco de existir algum cenário de visão monocular nesse sentido, ou apenas um dos olhos, afetar apenas um dos globos oculares? É mais difícil, geralmente afeta bilateralmente mesmo, porque pelo fato de estar na circulação sanguínea, acaba atingindo os olhos de uma maneira igualitária. Então, só se essa pessoa tiver vamos dizer assim, alguma deficiência, alguma predisposição em um dos olhos, esse olho ser um pouquinho mais fraquinho, né? De repente atinge um olho, não atinge o outro. Mas até onde eu sei, todos os problemas atingiram de uma maneira binocular. E, doutora Raíssa, nesse sentido, a gente falou muito sobre a questão do tratamento para as pessoas que ainda tem ali um cenário de possibilidade de reverter o quadro. Mas, existindo um cenário onde realmente o ácido vem a entrar em contato, né, com a região dos olhos, o que pode ser feito? Como é que o tratamento ele prossegue a partir desse ponto? Quais são as orientações? Existe algum acompanhamento psicológico juntamente ao oftalmológico nesse sentido? Explica pra gente. Uma pessoa que perde a visão, né, como eu disse, que é triste, porque é no momento que a pessoa está produtiva, uma vida toda pela frente, estava com sua vida ali. Então, assim, como qualquer outra perda de um órgão, uma locomoção, uma coisa assim, você tem que ter, sim, um acompanhamento psicológico, porque aquela pessoa certamente vai enfrentar problema de depressão, na maioria dos casos, né? Então, você precisa do apoio psicológico, do apoio familiar. Mas, como eu disse, o tratamento oftalmológico em si depende muito do acometimento do nervo. Se for um acometimento mesmo severo, que causa neuríite óptica, infelizmente, a gente só faz o acompanhamento normal, porque um olho cego não quer dizer que não seja um olho que deva ser tratado. É um olho que pode gerar dor, é um olho que pode inflamar, pode ter uma conjuntivite. Então, ele continua ali. Ele só não tem mais essa função, mas ele continua ali, podendo gerar inúmeros problemas. Então, claro, esse paciente ele precisa continuar o seu atendimento, suas consultas, normalmente no oftalmologista. E, quem sabe, né, num futuro próximo, a gente consiga reconstituir o nervo desse paciente. Mas isso é uma incógnita que a ciência, se Deus quiser, um dia vai nos dar uma resposta positiva. Mas por hora, não. Doutora Raíssa, a senhora que já foi também presidente da Associação Maranhense de Oftalmologia, dentro de um cenário também nacional, existe assim algum trabalho conjunto com outras entidades de médicos, por exemplo, entidades que fiscalizam o setor de bebidas, que o setor de oftalmologia também pode fazer alguma coisa, de repente trabalhar junto, para que se possa evitar, né, esse consumo de bebidas popularmente conhecida como batizadas, né, com essa substância, o metanol? Desde que chegou a nós o conhecimento, atualmente eu faço parte do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Sim. Que é mais a âmbito nacional. Então, desde
que soubemos, né, desse ocorrido, dessa alta prevalência desse problema, então o CBO tem agido continuamente. O que a gente pode fazer é tentar explicar à sociedade, levar informações, né, tirar também o que existe aí de fake news e trazer à tona a realidade dos fatos para a informação da população. Então, é importante que as pessoas procurem os sites oficiais, tanto do CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, quanto do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e dos CRMs, que são os Conselhos Regionais de Medicina. Então, com certeza, nesses sites a gente vai ter algo explicativo a respeito disso e, por óbvio, todos os profissionais estão aptos a tirar dúvidas dos seus pacientes. Todo mundo que quiser ir ao seu médico oftalmologista ou mesmo a outros colegas de outras áreas, com certeza vai ter uma orientação adequada. Sobre produção acadêmica, discussão, a gente sabe que existem congressos e diversos eventos da comunidade acadêmica e também da comunidade em geral sobre esse assunto. A questão da intoxicação, ela é um tema recorrente, não apenas por metanol, mas também por outras substâncias? Sim, a intoxicação sim, principalmente em crianças. Né? A gente vê crianças, tantos cuidados que se diz, olha, manter longe de animais e crianças. Então, eventualmente, você tem uma intoxicação por crianças. Também nós temos intoxicação por excesso de álcool, aí no caso seria o etanol, né? Pessoas alcoolistas também podem ter a neurite óptica, tá? E nós temos intoxicação por cigarros, intoxicação por poluição, pessoas que trabalham em determinadas fábricas inalam sem a proteção, né, sem o EPI adequado. Então, essas pessoas que inalam esse tipo de fumaça ou de poeira podem ter também problema não só pulmonar, como problema oftalmológico, tanto na superfície, que seria um pouco mais fácil de tratar, como via ótica, né, via vias óticas, que seria o nervo, que aí já é um pouco mais complicado e mais difícil. É muito comum esses tipos de caso, principalmente envolvendo criança, né? Graças a Deus não é tão comum, porque vem se batendo muito nessa informação de mantenha longe das crianças. Então, assim, graças a Deus não é comum, mas você vê na minha casa, essa semana passada, eu tive um caso com o meu pet. Meu cachorrinho quase bebeu uma querosene, se lambuzou de querosene. Ele é terrível, é um labrador, que a gente brinca que não é labrador, é labradoido, né? Ele está com 10 meses, então ele conseguiu subir, derrubar lá um vidrinho de agarrais que o marceneiro estava fazendo uns ajustes lá em casa, e se lambuzou todo, queimou a boquinha. A gente levou prontamente ele para o veterinário, foi muito bem assistido, fez uma lavagem, utilizou o carvão ativado e, graças a Deus, não sofreu nada. Só pequenas queimaduras na mucosa, mas você vê que mesmo a gente tendo todo o cuidado de manter longe de animais e crianças, às vezes pode acontecer. Doutora, quem está ouvindo a gente, de repente sabe de algum caso de alguém que começou a ter a visão turva, começou a perder a visão de uma hora para outra, né? E às vezes não sabe o que aconteceu. E aí há que se considerar também o cenário da subnotificação, que às vezes muita gente não comparece ao profissional adequado para ver o que realmente aconteceu, né? Diante disso, se, por exemplo, alguém que está ouvindo a gente se encontra nesse tipo de situação, ficou com a visão um pouco turva, já está há algum tempo com a visão ali um pouco mais opaca, quais são as recomendações para essa pessoa de uma possível intoxicação por uso do metanol? Você tem que imediatamente procurar o seu médico oftalmologista, porque somente diante de uma anamnese, de uma investigação e de um exame oftalmológico completo, especialmente de um exame de fundo de olho, que pode abranger desde uma retinografia até uma OCT, que é a tomografia de coerência óptica, tomografia, vamos dizer assim, do fundo de olho, você vai
conseguir dar um diagnóstico mais preciso, né? Porque muitas vezes essa pessoa também pode ser acometida de outros problemas. Às vezes a pessoa tem até o costume, vamos dizer, de etílico, né, de beber alguma coisa, mas também pode sofrer de outras alterações oculares, como, por exemplo, um glaucoma, que é uma doença totalmente assintomática, e casou da pessoa começar a perder a visão, começou a ter a visão turva, mas ser por causa do glaucoma e não por causa do hábito etílico. Então, por tudo isso, é importante que procure o seu oftalmologista para que você tenha um diagnóstico preciso, correto, para poder tratar a causa da sua turvação ou da sua cegueira. Nós sabemos que são hábitos, né? E nesse sentido, já que a senhora mencionou, né, pessoas que possuem aí o hábito de fazer uso do consumo da bebida alcoólica, uma pessoa hoje saudável pode ter lá na frente algum problema por conta da situação de sua vida, de fazer o uso da bebida alcoólica? Vai ser preciso no futuro, daqui a alguns anos, um acompanhamento mais a fundo a nível ocular? O excesso da bebida alcoólica, ela pode trazer, sim, traz prejuízos, isso é sabido e notório por todos nós, né? Agora, o consumo recreativo, um consumo moderado, leve, dificilmente vai te causar algum problema, desde que essa pessoa não tenha uma propensão. Vamos dizer, uma pessoa, por exemplo, fugindo aqui da área oftalmológica, mas uma pessoa tem uma hepatite subclínica, né, uma hepatite pelo vírus C, que é uma hepatite assintomática, não sabe que tem, porque convive ali muito bem, o vírus está ali no fígado. Essa pessoa A com uma pessoa B, que não tem absolutamente nada disso, eles consomem o mesmo tipo de bebida, certamente aquela pessoa com hepatite, ela vai um dia chegar a um quadro cirrótico e chegar a talvez até um câncer hepático por causa disso. E a outra pessoa não, né? A gente bebia mais ou menos a mesma coisa, saía, bebia a mesma coisa, mas assim, tudo depende do organismo de cada um, tá? Agora, por óbvio, o interessante é que todos passem por uma revisão, um check-up, pelo menos anual, né? Fazer um exame de sangue, ir a um clínico geral, ter uma avaliação para que faça alguma medida preventiva. E aí, uma vez sabendo, por exemplo, uma pessoa com uma hepatite C, como eu falei, é facilmente detectável, mesmo que seja sintomático, por um exame de sangue. E aí a pessoa já sabe que tem que moderar com qualquer tipo de bebida alcoólica. E a partir desse cenário que nós temos agora, doutora, infelizmente, né, com essas 3 mortes, a gente espera que pare por aí. A senhora acredita que o nosso país tem que agora começar a investir em campanhas educativas, né, em campanhas de conscientização, em fiscalização, para que a gente possa evitar esses casos que eles possam crescer? Sim, a gente tem que fazer as campanhas de conscientização, de fiscalização. Agora, a gente sabe que fiscalizar, às vezes, é muito difícil. Esse país continental que a gente tem, você fiscalizar contrabando, né? Geralmente, essas bebidas, elas vêm por outros países, né? Contrabandeadas de países aqui da nossa América Latina, e a gente, às vezes, realmente fura. Teria que aumentar, obviamente, a fiscalização, mas é algo que a gente sabe que fura. Então, parte daí a gente aumentar também a fiscalização, aumentar a informação e, obviamente, melhorar o acesso do paciente aos serviços de emergência, aos serviços ambulatoriais, aos serviços de fazer seu exame preventivo. Então, assim, a prevenção é sempre a melhor saída, né? A prevenção, sem dúvida. Seja ela na medida preventiva de evitar que esse tipo de bebida adulterada entre no país, ou mesmo seja fabricado aqui, como também o paciente fazer uma medida preventiva no check-up da sua saúde. 2h57, 2h57, nós conversamos aqui na Mirante News FM com a médica oftalmologista, doutora Raíssa Moreira Lima, falando sobre esse tema extremamente importante
que é a intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas falsificadas, que foi registrada nesse último mês, está acendendo um cenário de alerta em todo o país. Doutora Raíssa, muito obrigado por estar aqui conosco nessa edição do Abrindo o Verbo, abordando esse assunto, e fica o convite reforçado para a senhora vir aqui abordar novamente o universo da oftalmologia em outras ocasiões. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, Alice. Muito obrigada a todos que participaram. 2 horas e 58 minutos, 2h58, você está ouvindo a Mirante News FM. Abrindo o Verbo na Mirante News FM. Vamos a um rápido intervalo. Na sequência a gente volta com outras informações aqui na Mirante News FM. Deixe seu recado 991 42 50 60 e também no YouTube, youtube.com/Mirante News FM. Também estamos no YouTube do imirante.com, youtube.com/Imirante. ZYR 138, Rádio Mirante News FM 104,1. 40 kW de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200, São Francisco, São Luís, Maranhão.